Você tem dificuldade de visão? Alguma dificuldade na hora de fazer uma leitura? Dificuldade de enxergar para perto ou para longe? Pois é, hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio do SBT Comunidade, Dr. Diogo de Paulo Soares, oftalmologista. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando com vocês. E hoje o assunto é a saúde dos olhos, para você que tem dificuldade de visão. Miopia e hipermetropia. As palavras, acabam sendo comum, mas o que de fato é isso, doutor? Bom, então vamos lá. A miopia, a hipermetropia e o astigmatismo são as alterações de grau, popularmente falando, mais comuns entre a população. Resumindo aqui, o que é a miopia? Miopia é dificuldade para enxergar de longe. Tem aumentado muito a incidência de miopia pelo uso excessivo de tela, principalmente celular, entre as crianças e os adolescentes. Então a miopia, o olho normalmente ele fica um pouco maior do que o normal, a imagem cai antes do foco e o indivíduo tem dificuldade para enxergar de longe. Hipermetropia já seria o contrário. É um tipo de grau em que, em geral, os olhos têm um comprimento mais curto do que o normal, são olhos um pouco menores, e o paciente vai ter dificuldade de enxergar pouca coisa para longe, mas principalmente dificuldade para perto. E o astigmatismo, que pode acontecer junto com a miopia ou junto com a hipermetropia, pode acontecer com esses dois graus ao mesmo tempo, é uma alteração na curva do olho. A parte da frente do olho nosso ela é curva. Então, ao invés de ter uma curvatura perfeita, bonitinha, no astigmatismo, essa curvatura tem distorções. E isso gera uma imagem alterada, tanto para perto quanto para longe. E as pessoas geralmente acabam descobrindo pela dificuldade de enxergar, pela dificuldade de leitura. Mas isso também pode ser desde criança, desde a infância, essa dificuldade? Sim, na verdade é muito comum isso aparecer na infância. Principalmente naquela fase que a criança está tendo uma exigência escolar maior. Fase ali de 5, 6 anos, pré-alfabetização, primeiro ano. Então é muito comum a criança que vai olhar para o quadro da escola, faz essa expressão aqui, ou quer chegar mais perto para copiar da lousa, ou, por exemplo, a criança que tem dores de cabeça frequentes após o período da escola, ou que tem que trazer um livro, alguma tela muito próxima para tentar enxergar. Isso é um sinal. Isso é sinal. Então é frequente os pais procurarem a gente e muitas vezes as professoras darem um alerta por causa desses sinais e com frequência nesses casos a gente observa realmente que são crianças que precisam de óculos. E no caso da miopia e da hipermetropia, isso é resolvido com óculos? Na infância e na adolescência, sim. Você vai resolver com óculos. Quando o adolescente já está um pouquinho maior ali, ou quando está na pré-adolescência, se ele quiser, ele pode utilizar lente de contato no lugar do óculos. Claro que tomando os devidos cuidados de higiene, tirando para dormir, etc. E no início da vida adulta, uma vez que o grau esteja estável, ou seja, ele não esteja apresentando nenhuma alteração, e esse grau estando ali nas medidas adequadas, os exames mostrando que está tudo ok, você pode fazer uma cirurgia a laser para corrigir tanto a miopia, quanto a hipermetropia, quanto o astigmatismo. Ou seja, dá para fazer essa cirurgia e resolver de vez aí, desde que já esteja estabilizado ali o grau. Perfeito, isso mesmo. E na utilização de óculos, doutor, tem muita gente que tem essa dúvida. É necessário essa periodicidade para trocar os óculos, né? Ele vai evoluindo? Normalmente sim, na infância e na adolescência os graus mudam. Então o que a gente recomenda? Consultas em geral uma vez por ano. Existem casos, por exemplo, eu atendo muita criança, sou oftalmologista pediátrico, eu atendo crianças ali às vezes de 2 anos de idade que já tem que usar óculos. De um ano para o outro pode ter muita mudança. Então nesses casos de crianças menores, eu prefiro reavaliar a cada 6 meses. Mas em geral, crianças um pouco maiores, já dá para fazer uma avaliação anual. Ou seja, tendo aí algum sintoma que é realmente essa dificuldade de visão, procurar um médico especialista, né? Sim, exatamente. Ok. Conversamos então com o Dr. Diogo de Paulo Soares, oftalmologista, falando sobre a saúde dos olhos.